Antes de qualquer pedido, antes de qualquer palavra de necessidade, nós começamos reconhecendo quem Deus é. Não quem pensamos que Ele seja nos dias bons apenas, mas quem Ele permanece sendo em todo o tempo. A Tua bondade, Senhor, não depende das circunstâncias. Ela não oscila conforme o nosso humor, nem diminui quando enfrentamos dores. A Tua bondade é eterna, constante, perfeita. A Tua palavra nos lembra que somente Deus é verdadeiramente bom. E essa verdade precisa descer da mente para o coração, porque é fácil declarar que Deus é bom quando tudo está em ordem, quando há respostas rápidas, quando o caminho parece claro. Mas a fé madura nasce quando escolhemos declarar essa mesma verdade no meio da tempestade, quando o chão parece instável e as respostas não chegam. Hoje nós declaramos: Deus é bom quando há paz, Deus é bom quando há luta, Deus é bom quando há força. Deus continua sendo bom quando nos sentimos fracos. Há pessoas que aprenderam pela caminhada com Cristo que é possível ter paz dentro da tempestade, força mesmo em meio à fraqueza e alegria que não depende das circunstâncias. Não porque a dor desapareceu, mas porque Jesus permanece presente. Ele não abandona os seus, Ele não se ausenta no dia mau. Senhor, ensina-nos a não condicionar a Tua bondade aos nossos resultados. Ensina-nos a confiar mesmo quando não compreendemos. Quando a vida aperta, quando a pressão aumenta, quando o sofrimento tenta falar mais alto do que a fé, ajuda-nos a lembrar: Tu continuas sendo bom. A Tua palavra nos orienta a enxergar as provações por outra perspectiva. Elas não vêm para nos destruir, mas para nos amadurecer. Elas não surgem para nos afastar de Ti, mas para nos empurrar para mais perto do Teu coração. Quando a fé é provada, a perseverança cresce. E quando a perseverança amadurece, ela gera um cristão firme, inteiro, completo, que não depende de circunstâncias para permanecer de pé. Por isso, hoje escolhemos nos agarrar ainda mais a Jesus. Quanto maior a dor, mais profunda deve ser a nossa confiança. Quanto mais intensa a batalha, mais intensa deve ser a nossa oração. Quanto mais instável parece o caminho, mais firmes precisamos estar na rocha que não se move. Sabemos que isso não é simples, não é automático. Isso exige maturidade espiritual, exige fé viva e, acima de tudo, exige a ação constante do Espírito Santo dentro de nós. Reconhecemos que sozinhos não conseguimos. A nossa compreensão é limitada, nossa visão é curta, nossas emoções oscilam. Por isso, escolhemos confiar não no que sentimos, mas no que a Tua palavra declara. Hoje decidimos não apoiar nossa vida no nosso próprio entendimento. Decidimos confiar de todo o coração no Senhor. Entregar nossos caminhos, nossos planos, nossas dores e nossos questionamentos. Porque quando entregamos tudo a Ti, Tu endireitas nossas veredas, mesmo aquelas que parecem confusas aos nossos olhos. Seja qual for a situação que estamos enfrentando agora, no corpo, na família, nas finanças, na mente ou no coração, nós reafirmamos nossa fé. Continuaremos crendo. Continuaremos ancorados no Deus que é bom o tempo todo, mesmo quando não entendemos o processo. E antes de prosseguir, fazemos uma pausa santa, uma pausa consciente, para declarar, mesmo que seja com lágrimas nos olhos ou com a voz embargada: Deus é bom em todo tempo, e em todo tempo Deus é bom. Se essa verdade falou com você agora, escreva nos comentários uma declaração simples, mas poderosa: Deus é bom o tempo todo. Senhor, seguimos adiante com o coração aberto, lembrando que não servimos a um Deus distante, indiferente ou silencioso. Servimos a um Deus que ouve, que se inclina, que responde. Um Deus que não ignora o clamor dos seus filhos, especialmente quando ele nasce da dor. A Tua palavra nos consola ao afirmar que, no dia da angústia, quando a força humana se esgota e as respostas parecem tardar, o Senhor ouve o nosso clamor. Não é um grito lançado ao vazio,
Não é uma oração perdida no ar. É um clamor que chega diante do teu trono, que entra nos teus ouvidos, que move o teu coração. Quantas vezes, Senhor, nos encontramos perguntando: onde estás? Por que isso está acontecendo comigo? Qual é o propósito dessa dor? E mesmo nessas perguntas, tu não nos rejeitas. Pelo contrário, tu nos convidas a chegar mais perto, a te buscar com sinceridade, a derramar o coração sem máscaras, sem frases prontas, sem religiosidade vazia, porque o Senhor se revela como um pai que escuta o choro do filho. Hoje reconhecemos, podemos clamar, podemos gritar se for preciso, podemos orar em silêncio ou com lágrimas, podemos falar com palavras ou apenas com suspiros, e ainda assim o Senhor entende, o Senhor ouve, o Senhor responde no tempo perfeito. Quando enfrentamos crises familiares, diagnósticos difíceis, perdas inesperadas, traições, portas fechadas ou lutas internas que ninguém vê, o Senhor permanece atento. Nada passa despercebido aos teus olhos. Nenhuma dor é pequena demais. Nenhuma lágrima é ignorada. E mesmo quando não compreendemos o porquê, escolhemos confiar no para quê. Porque a tua palavra nos lembra que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que te amam. Não algumas coisas, não apenas as coisas boas, mas todas. Tu estás trabalhando agora, no presente. Enquanto oramos, enquanto esperamos, enquanto choramos, tu estás agindo. Estás alinhando situações, removendo pessoas, reposicionando caminhos, fechando portas que nos feririam e preparando acessos que ainda não conseguimos enxergar. Mesmo aquilo que hoje parece confuso, pesado ou doloroso, está sendo usado por ti dentro de um plano maior, um plano de redenção, amadurecimento e propósito. Tu não desperdiças dor. Tu transforma dor em testemunho. Para quem está ouvindo ou lendo esta oração agora, talvez no momento mais difícil da vida, nós declaremos: Deus não perdeu o controle. Ele continua governando. Ele continua cuidando. Ele continua escrevendo uma história que não termina na dor, mas na restauração. Portanto, escolhemos não permitir que aquilo que vemos fale mais alto do que aquilo que sabemos. Sabemos que Deus se importa. Sabemos que Ele está presente. Sabemos que Ele está trabalhando, mesmo quando tudo parece parado. Se hoje você precisava lembrar que Deus te ouve, escreva nos comentários uma palavra de fé. Eu confio em Ti, Senhor. Pai, continuamos esta oração com o coração fortalecido pela certeza de que nada em nossa vida está fora do Teu alcance. Mesmo quando não vemos movimentos aparentes, mesmo quando tudo parece silencioso, Tu estás trabalhando. O céu nunca está em pausa. O Teu agir não depende da nossa percepção. A Tua palavra nos garante que o Senhor faz todas as coisas cooperarem para o bem daqueles que Te amam e vivem segundo o Teu propósito. Isso significa que o que hoje parece atraso pode ser proteção. O que agora parece perda pode ser livramento. O que dói no presente pode ser exatamente o instrumento que vai gerar crescimento, maturidade e testemunho no futuro. Nós reconhecemos, Senhor, que muitas vezes queremos entender antes de confiar. Queremos respostas antes de descansar. Mas hoje escolhemos inverter essa ordem. Confiamos primeiro, descansamos na Tua fidelidade e sabemos que o entendimento virá no tempo certo. Tu estás organizando o que parecia bagunçado, estás alinhando o que estava fora do lugar. Estás conectando pessoas certas e nos afastando daquilo que nos desviaria do Teu propósito. Nada é aleatório quando está nas Tuas mãos. Cada detalhe, cada etapa, cada processo está sendo usado para o nosso bem, mesmo quando não conseguimos perceber agora. Tu és um Deus que trabalha no invisível antes de manifestar no visível.
Para aquele que pensa que chegou ao limite, que não aguenta mais, que considera desistir, o Senhor libera uma palavra de esperança. Eu estou agindo. Ainda que você não veja, ainda que não sinta, ainda que pareça tarde demais, eu continuo no controle. A dor que você enfrenta hoje não define o final da sua história. O capítulo atual não anula as promessas que eu fiz. O processo não cancela o propósito. Tudo está sendo usado para formar em você um caráter firme, uma fé madura e um coração completamente dependente de mim. Ensina-nos, Senhor, a esperar sem murmurar, a confiar sem exigir explicações, a descansar, sabendo que o Deus que começou a boa obra é fiel para completá-la. Que aprendamos a louvar, não apenas quando recebemos respostas, mas também enquanto esperamos por elas. Nós declaramos que o Senhor está presente em cada detalhe da nossa caminhada. O Senhor governa o ontem, sustenta o hoje e já está no amanhã. Por isso escolhemos descansar, escolhemos confiar, escolhemos permanecer. Se esta palavra reacendeu sua esperança, escreva nos comentários. Deus está no controle. Senhor, chegamos a este momento reconhecendo que muitas das nossas maiores lutas não estão fora, mas dentro de nós. Lutamos contra o medo, contra a ansiedade, contra a necessidade de controle, contra o desejo constante de entender tudo antes de confiar. Mas hoje escolhemos um caminho mais profundo, o caminho da entrega. A Tua palavra nos ensina que confiar no Senhor com todo o coração é mais seguro do que apoiar-se na própria compreensão. Porque a nossa visão é limitada, mas a Tua é eterna. Nós enxergamos fragmentos, Tu vês o todo. Nós vemos o agora, Tu já estás no fim da jornada. Por isso, Pai, ajuda-nos a abrir mão da ilusão de controle, a soltar aquilo que estamos tentando segurar com força demais, a descansar sabendo que Tu sabes exatamente o que fazes, mesmo quando o caminho não parece lógico, mesmo quando as portas se fecham sem explicação, mesmo que os planos mudem de forma inesperada, confiamos que a Tua mão continua nos guiando. Ensina-nos a ouvir a Tua voz acima do barulho das circunstâncias, a discernir Tua direção no meio da confusão, a reconhecer que a Tua liderança sempre nos conduz por caminhos de vida, ainda que no início pareçam difíceis. Nós nos submetemos à Tua vontade, Senhor, não por obrigação, mas por confiança, não por medo, mas por amor. Sabemos que a Tua vontade é boa, perfeita e agradável, mesmo quando contraria nossos desejos imediatos. Guarda-nos de motivações impuras, sonda nossos corações, revela intenções que precisam ser ajustadas. Se houver algo em nós que não esteja alinhado com a Tua palavra, permita que o Espírito Santo nos convença com amor e nos conduza ao arrependimento e à obediência. Queremos andar nos Teus caminhos, caminhar em justiça, viver pela fé, permanecer firmes, mesmo quando o mundo tenta nos puxar para trás. Ajuda-nos a manter os olhos fixos em Ti, sem olhar para trás, sem retroceder, sem desistir. Quando as tempestades surgirem, dá-nos fé suficiente para dizer: Senhor, se este caminho faz parte do Teu plano, fortaleça-me para atravessá-lo para a Tua glória. Muda a nossa perspectiva, ensina-nos a confiar mais e questionar menos, a descansar mais e controlar menos, a depender mais da Tua graça e menos da nossa força. Se você escolhe confiar em Deus, mesmo sem entender tudo, declare nos comentários: Eu confio, Senhor. Pai amado, chegamos ao encerramento desta oração com o coração rendido diante da Tua presença.
Depois de lembrar quem tu és, reconhecer que tu nos ouves, confiar no teu agir e aprender a depender mais de ti do que do nosso entendimento, agora declaramos: a nossa força vem do Senhor. A tua palavra nos lembra que tu fortaleces o cansado e renova as forças daquele que já não tem mais vigor. Mesmo os fortes se cansam, mesmo os que parecem inabaláveis enfrentam dias de exaustão. Mas aqueles que esperam no Senhor recebem uma força que não nasce do corpo, nasce do Espírito. Hoje declaramos que não caminhamos sozinhos. Dentro de nós habita o Espírito de Deus, maior do que qualquer adversidade, maior do que qualquer medo, maior do que qualquer oposição. Em Cristo recebemos poder para continuar, graça para suportar e esperança para prosseguir. Quando o desânimo tenta se instalar, lembramos que o Senhor renova. Quando a fraqueza bate à porta, lembramos que o Senhor fortalece. Quando o medo tenta dominar, lembramos que o Senhor governa. Nós escolhemos esperar no Senhor, não com passividade, mas com fé ativa, não com murmuração, mas com confiança. E enquanto esperamos, somos fortalecidos. Enquanto confiamos, somos sustentados. Enquanto caminhamos, somos guiados. Obrigado, Senhor, porque Tu és fiel. Fiel quando tudo vai bem, fiel quando tudo parece dar errado, fiel quando sentimos Tua presença e fiel quando precisamos confiar mesmo sem sentir. Tu és bom o tempo todo. Nós Te agradecemos por cada resposta que já recebemos e também por aquelas que ainda estão a caminho. Agradecemos pelas portas abertas e pelas fechadas, pelos livramentos visíveis e pelos invisíveis, porque sabemos que tudo coopera para o nosso bem. Que esta oração não termine aqui, mas continue viva no coração de cada pessoa que a ouviu ou leu. Que a fé seja fortalecida, que a esperança seja renovada, que a confiança em Ti seja aprofundada a cada dia. Nós Te exaltamos, Jesus, Te honramos, Te agradecemos e declaramos que a Tua bondade nos seguirá todos os dias da nossa vida. Se esta oração falou com você e fortaleceu sua fé, escreva nos comentários: Glória a Deus!